A crucificação, nosso tema hoje, como eu disse, é o dia que o céu chorou, a morte do Filho de Deus. Nós vamos encontrar essas passagens na Bíblia em João 18, 19 e em Mateus 27, de 1 a 61. Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz, lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Mateus 27, 33 e 34. Em linhas gerais, o que aconteceu? Jesus é traído, Jesus é julgado, torturado e crucificado. Tudo conforme o plano eterno de Deus. É bom nós lembrarmos disso, tá? A cruz, ela não foi derrota, ela foi consumação do plano de salvação. O Cordeiro de Deus, ele foi imolado, ele foi substituído por nós no juízo. Significa que Jesus tomou o nosso lugar no julgamento de Deus. Segundo a justiça divina, o pecado, ele exige condenação. E todos pecaram, ninguém escaparia do juízo. Mas Deus, em seu amor, enviou Jesus, o Cordeiro perfeito, sem pecado, para morrer em nosso lugar. Imolado, eu disse. Imolado quer dizer sacrificado, como no Antigo Testamento, em que o Cordeiro ele era morto para cobrir os pecados do povo. Jesus, ele foi o último e o definitivo sacrifício. Nós merecíamos a cruz, mas ele a tomou por nós. Deus olhou para o sangue de Cristo e declarou: está pago, está consumado. O sangue derramado não é apenas memória, ele é redenção real. E eu agora, importantíssimo, eu vou desenhar para você a cena da crucificação. Eu vou desenhar para que você possa ter a imagem, para que você possa ter a dimensão mais próxima do que acontecia. E você vai compreender a energia, você vai compreender todo o espírito, você vai compreender todas as nuances desse momento. Então vamos lá? Vou desenhar para você essa cena. Era madrugada, mas não uma madrugada qualquer. O céu estava calado. A lua ainda brilhava, mas o mundo parecia respirar mais devagar. Esse era o clima. Na escuridão, um inocente era arrastado pelas ruas frias de Jerusalém. Homens armados o empurravam, cuspiam, batiam nele. Detalhe, era aquele que curou os leprosos. Era aquele que devolveu visão aos cegos. Era aquele que nunca mentiu, que nunca feriu, que nunca pecou. Ele estava sendo julgado como criminoso. Pilatos lavava as mãos. Os líderes religiosos gritavam. O povo, manipulado, pedia a morte. Jesus estava em silêncio. Silêncio. Porque ele sabia que ele não estava ali para se defender. Ele estava para se entregar. A cena é absurda. O cordeiro diante dos lobos, mas não reage. Ele não clama por justiça. Ele clama por misericórdia, por mim e por você. Naquela madrugada, o céu ficou em silêncio. Porque o céu, ele estava em missão. Aquele que nunca pecou, agora carregava o peso de todos os pecados. E eu vou dividir a crucificação em 3 atos, em 3 cenas para que você entenda. Ato 1, a cruz erguida. Jesus, ele é levado para o Gólgota, o lugar da caveira, carregando a cruz nas costas, já ferido, sangrando, exausto. Ali eles ofereceram a ele vinagre misturado com fel. Era uma bebida amarga que funcionava como analgésico. Mas ele recusa. Ele não queria anestesia. Ele escolheu sentir a dor por nós, por amor a nós. Então, pregaram as suas mãos, os seus pés. O Criador do mundo estava pregado na madeira que ele mesmo criou. A cruz se ergue diante da multidão e começam as zombarias. Salva os outros, mas não pode salvar a si. Não, filho de Deus, desce daí. Sobre a sua cabeça é colocada uma placa de escárnio. Nela estava escrito: Jesus, o Rei dos Judeus. Eles escreveram para zombar, mas sem saber, eles estavam proclamando a verdade. Essa parte eu acho muito interessante, eu quero que você também saiba, eu quero que você também entenda. O que dizia a placa?
A placa colocada acima da cruz de Jesus, ela foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, latim, grego, para que todo mundo entendesse. Conforme João 19 e 20, o texto era: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Em latim, Iesus Nazarenus Rex Iederum. Essa frase, ela forma a sigla INRI, muito conhecida até hoje. E o que significa essas letras, não? I, Jesus. N, Nazarenus, Nazareno. R, de Rex, rei. I, Ideuron, judeu, dos judeus. A tradução literal é Jesus Nazareno, rei dos judeus. E o que aquela expressão queria dizer? Para os romanos, ou seja, para Pilatos, era uma forma de acusação oficial, acusação de crime. Eles estavam sob um julgo romano. Ele foi entregue pelos judeus que diziam que ele se proclamava rei, que ele falava que era rei. Você dizer que é rei sob o julgo romano, isso era considerado crime político. Crime político. Então, está escrito lá na placa qual é o crime dele. Porém, Pilatos, ele não escreveu isso para poder testificar o crime. Ele escreveu isso por ironia. Quase como se ele estivesse dizendo assim: esse é o rei, esse aí é o rei que os judeus têm. E os líderes judeus religiosos ficaram furiosos. Eles pediram para Pilatos tirar aquilo, trocar aquela placa. Eles não queriam. Eles queriam que Pilatos trocasse e escrevesse assim: ele disse, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu o quê? O que escrevi, escrevi. João 19, 22. A verdade, na verdade espiritual, no final das contas, a placa, mesmo sem a intenção deles, ela proclamava a verdade suprema. Jesus era rei, e não era apenas dos judeus, mas era o rei dos reis, era o rei, senhor dos reis. Vamos seguindo a cena que nós temos da crucificação. O Filho de Deus está sendo exposto, o Filho de Deus está sendo ferido, ele está sendo rejeitado, mas ele está cumprindo a missão até o fim. Pai, perdoa-lhes por não saberem o que fazem. Lucas 23, 34. Um pai ouvir um filho inocente naquela situação dizer: pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pô, dureza, né? Dureza. Não tem nada fácil aqui, não tem nada fácil. Alguns dizem: mas ele é Deus. A esse nós devemos lembrar que nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então eu acho que nós podemos, nesse momento, dizer que se fosse conosco um filho, para um pai, para uma mãe, para mim, para você, não seria nada simples. Nós sentimos isso, eu acredito que isso nos deixe bem próximo dele. Agora, quanto ao que vem depois, a parte do perdão, de perdoar todo mundo, perdoar inclusive estes, aí é que nós podemos dizer que ele é Deus, e é muito Deus. Se coloque no lugar, o teu filho inocente, passando por isso, e você perdoando. Pois é. Vamos para o segundo ato. O segundo ato são as últimas palavras de Jesus na cruz. Ele diz 7 frases importantes, marcantes e que trazem para nós uma profundidade espiritual tremenda, tremenda. Quais são as 7 frases que Jesus falou quando estava na cruz? A primeira nós dissemos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Perdão até para os que o matavam. E a segunda frase? Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Para quem é que Jesus disse ali? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso, para um ladrão que estava do lado dele, crucificado com ele. A promessa de salvação ao ladrão arrependido. Jesus diz isso a um ladrão arrependido que reconhece a sua culpa e declara fé em Cristo, mesmo nos últimos momentos de vida. Essa é a promessa mais direta de salvação de toda a Bíblia. Mesmo sem tempo para mudar de vida, sem tempo para descer da cruz ali e fazer boas obras, aquele homem creu e ele foi salvo. A lição: a salvação, ela não é por mérito, ela é por fé. Quem se volta para Jesus, mesmo no último instante, encontra perdão e vida eterna. E qual foi a terceira frase que ele diz? Ele diz: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. João 19, 26 e 27. Cuidado com Maria até no sofrimento. Mesmo pendurado na cruz, Jesus olha para Maria, sua mãe, e olha para João, seu discípulo amado,
e ele entrega Maria aos cuidados de João, como se ele dissesse, cuida dela para mim. E qual a lição que a gente tem? No auge da dor, essa é importante, essa bate. Qual a lição que a gente tem disso? No auge da dor, pregado na cruz, Jesus demonstra amor e responsabilidade familiar. Ele está pregado na cruz e está ali com a preocupação familiar. E você? Como é que você está? Como é que está a sua responsabilidade? Ele honra a sua mãe até o fim, mostrando que a fé e a família, elas não estão separadas. Ele ensina, profundo, ele ensina que a nossa espiritualidade, ela deve ser prática. E o que é a espiritualidade ser prática, Dom? Nós temos que cuidar de quem Deus nos confia. Forte. E a quarta frase? A quarta frase que ele diz pregado na cruz. Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. É o peso do pecado sendo sentido em dor profunda. Neste momento, Jesus sente o peso do pecado da humanidade sobre si. Aquela comunhão perfeita entre pai e filho, ela é interrompida. Não porque Jesus pecou. Não porque ele não pecou, mas porque ele carregava os nossos pecados. E a lição que fica desta frase, nessa frase revela a dor mais profunda da cruz. A dor mais profunda da cruz não é física, a dor mais profunda da cruz é espiritual. O filho se sente separado do pai para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Jesus foi desamparado por um momento para que eu e você nunca sejamos desamparados por toda a eternidade. E a quinta frase, Dom? A quinta frase que Jesus diz na cruz é: tenho sede. João 19, 28. Tenho sede. Sinal claro da humanidade de Jesus. Ele sangra, ele sente dor e ele sente sede. Nos lembra que Jesus era Deus, mas ele também era humano. Ele sofreu tudo plenamente, como nós sofreríamos se estivesse lá. E a sexta frase que ele diz: está consumado. Está consumado. João 19, 30. Quando ele diz está consumado, essa é a vitória declarada. A missão está cumprida. O preço está pago. O plano de salvação está completo. E a sétima e última frase que ele diz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Entrega voluntária. Jesus, ele não foi derrotado. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele não foi morto à força. Ele decidiu morrer. Ele decidiu morrer por amor. E o terceiro ato da crucificação são as reações sobrenaturais. Aconteceu algo extraordinário na hora da morte de Jesus. O véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. Esse véu é um véu que separava um lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia ir lá uma vez por ano. E quando esse véu rasga, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, agora o acesso está aberto, a separação acabou. Através de Jesus, todos podem se aproximar de Deus. E o segundo fenômeno que acontece, a terra treme, um terremoto, túmulos se abrem, a criação reage à morte do Criador. É como se a terra chorasse. A morte de Jesus, ela abala o mundo natural e o mundo espiritual. E o terceiro fenômeno é o centurião romano que declara, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Um soldado que o viu sofrer reconhece a verdade. Até os inimigos percebem que ali não morreu apenas um homem, morreu o próprio Filho de Deus. E a aplicação espiritual que nós temos de tudo isso, Dom? A aplicação espiritual que nós temos de tudo isso é importantíssima. É importantíssimo que você entenda. A cruz, ela não é só um símbolo bonito. Ela é uma sentença cumprida. Ela representa dor. Ela representa justiça. Ela representa sacrifício. Na cruz, Jesus não apenas sofreu, ele pagou uma dívida. Ele pagou a nossa dívida. Redenção, ela custa sangue. Desde o Antigo Testamento, o perdão envolvia sacrifícios. E ali no Calvário, o Cordeiro de Deus deu o seu sangue por mim e por você. A pergunta que nos confronta, a pergunta que nos persegue, quem é você para ele fazer tudo isso? A resposta não está no nosso mérito, mas no amor dele por nós.
E agora? O que nós temos feito por esse sacrifício? Jesus morreu por nós, mas será que nós vivemos como quem foi resgatado? Será que a cruz transformou o nosso coração? Será que a cruz transformou as nossas escolhas? Será que a cruz transformou a minha e a sua maneira de viver? Ou será que, passadas as emoções da Páscoa, voltamos à rotina como se nada tivesse acontecido, a gente sobe a serra, volta do mar, como se o sangue derramado não tivesse impacto real na nossa vida? Muita atenção, muita atenção. A cruz, ela exige resposta. A cruz exige resposta. Não dá para ver o Filho de Deus morrendo por amor e continuar vivendo como se nada tivesse sido pago. Quem entende o sacrifício vive como redimido. A verdadeira gratidão, ela é obediência. Obediência à palavra, obediência à Bíblia. Qual é a verdadeira conclusão que nós tiramos da Sexta-feira da Paixão? A verdadeira conclusão que nós tiramos é que a cruz, ela não foi projetada. A cruz, ela não foi inventada. A cruz, ela não foi feita para ser pendurada no pescoço como enfeite. Ela é feita para matar. A cruz é um instrumento de morte. E foi lá que Deus morreu por mim e por você. A cruz não é bonita, a cruz é sangrenta, ela é dura, mas foi ali que o amor brilhou mais forte, porque a redenção custa sangue e Jesus pagou o preço inteiro. Todos nós sentamos na mesa, mas quando a conta chegou, foi para Ele. Foi Ele quem segurou, e segurou por amor, por graça, por salvação. E aí a pergunta que ecoa é: quem é você para Ele fazer tudo isso? Não é sobre merecer, é sobre reconhecer. E agora, o que você vai fazer com esse sacrifício? Pense sobre isso para que você possa dar significado a esta Páscoa. Vamos encerrar este nosso encontro com uma oração para que esse ciclo de sabedoria que você participou hoje ecoe na eternidade. Se você quiser, pode colocar o nome de quem você quiser nos comentários ou o plano que você tem em mente para que nós possamos pedir por você junto ao Espírito Santo em oração. Deus eterno, hoje nós nos curvamos diante da cruz. Reconhecemos o sacrifício do Teu Filho Jesus, que morreu por nossos pecados, que levou a nossa culpa e nos deu acesso a Teu amor. Nós não merecemos, mas recebemos. E por isso, Pai, queremos viver de forma digna desse sacrifício. Renova em nós a gratidão. Restaura em nós o temor e desperta em nós uma vida consagrada. Que nunca mais a cruz seja um símbolo, mas ela seja um lembrete vivo de que nós fomos comprados, remidos e libertos. Em nome do Cordeiro imolado, em nome do Cordeiro sacrificado, em nome de Jesus. Amém. Se essa nossa conversa hoje te impactou, curta, compartilhe e comece a seguir os nossos conteúdos no TikTok, no YouTube e no Instagram. Você é bem-vindo aqui, você será sempre bem-vindo aqui. E saiba que, enquanto eu estiver respirando, estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Deus tem um propósito para você. Siga em fé e leia a Bíblia.